Bom dia, bom dia. Não tem jeito, tem que ser de casaquinho mesmo. Tá frio mesmo, estamos aqui no inverno brasileiro. Muitos cuidados com a saúde. E vamos aqui mais uma vez agradecendo para o nosso Evangelho da Manhã, o nosso pequeno estudo do Livro dos Espíritos, e que possamos ter um excelente dia cheio de novidades, coisas boas, que possamos dar sempre o nosso melhor e temos a certeza de que estamos procurando caminhar para a nossa evolução e no caminho do bem, é claro, senão fica mais difícil, ou seja, fica impossível evoluir no bem sem estar no caminho do bem, é claro. Agradecendo a Deus, a Jesus, a todos os irmãos espirituais, ao pessoal que está entrando aí. Já tem um, mas não apareceu a fotinha ainda, mas deve ser... Ah, é ela mesmo, a Vilma Trepic, bom dia. Daqui a pouquinho deve aparecer mais alguns amigos. E mais tarde estaremos também colocando esse vídeo lá no YouTube, no canal Reflexo da Luz. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Item 5. Divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem como objetivo separar legalmente o que na verdade já estava separado. Ele não é contrário à lei de Deus, uma vez que apenas reforma o que os homens fizeram, e é apenas aplicável aos casos em que não foi levada em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a olhar como prevaricadores aqueles entre os seus líderes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância tem imposto o divórcio. Dupla prevaricação, uma vez que só estariam em jogo interesses temporais e não interesses da lei de amor. Mesmo Jesus não consagra a indissolubilidade absoluta do casamento. Não diz, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, o que significa que, desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua o único objetivo do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas, acrescenta ele, não foi assim desde o princípio. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e que viviam conforme a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia e não na vaidade ou na ambição não davam espaço ao repúdio. Ele vai mais longe. Especifica o caso em que caberia o repúdio, o caso do adultério. Ora, não existe adultério onde reina uma afeição recíproca e sincera. É verdade que ele proíbe a qualquer homem que despose a mulher repudiada, mas é preciso levar em conta os costumes e o caráter dos homens de seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescreve a lapidação. Não obstante, querendo abolir um costume bárbaro, era preciso uma penalidade, e ele a encontra na ignomínia que uma proibição poderia imprimir a um segundo casamento. Era, de alguma forma, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Bom dia, Luciene Carvalho. Hoje estamos falando aqui no capítulo 22 sobre o divórcio, segundo a visão espírita que está aqui no Evangelho. Então, o divórcio sempre existiu, desde Moisés. E as leis do divórcio vão se adaptando segundo a evolução de cada povo. Jesus colocou aqui, no final que eu acabei de ler, que não poderia casar com quem fosse repudiada, porque é só para poder dar uma amenizada na lei, que já era dura demais, que lá havia a lapidação, ou seja, jogar pedra até matar.
E tem algum cantinho nesse país, desse mundo, que ainda tem essa lei. Lá pelos cantos onde Jesus andou, ainda existe essa lei. Incrível, né? Mas existe. Tanto é que teve um caso nos governos passados que houve uma intervenção de um governo brasileiro tentando impedir que acontecesse uma condenação dessa lá nesses países. Parece que não adiantou nada. Cumpriram a lei e lapidaram. É brincadeira. Evolução moral dos tempos. O amor que ainda não está completamente nos corações dessa parte da humanidade. Nem a comiseração, nem a dó, nem a piedade, nada disso. Simplesmente a lei mosaica ainda existe em algum desses pontos. Paciência, né? Oremos por todos. Então o divórcio é uma lei humana que tem como objetivo separar legalmente, que na verdade estava separado. Quando quem vai se divorciar é porque não existe mais amor. E a única lei que preside uma ligação, um casamento, pela parte espiritual, pela lei divina, é a lei de amor. Se não há mais amor, é claro que a lei do divórcio, a lei humana, não está indo contra a lei divina. Detalhes, não tem mais detalhes. Isso aí já é coisa da humanidade, do progresso, e de que cada caso é um caso. O que é interessante é não continuar uma relação onde não se tem mais nenhum motivo. Onde não tem mais o amor, onde não tem mais o respeito. É claro que é melhor separar, divorciar, do que ficar tendo uma vida de aparências e se prejudicando cada vez mais e muitas vezes dando mau exemplo para a própria família, para próprios filhos. Isso aí realmente não é legal. Então, vamos agora ao livro dos Espíritos, questão 605, continuando ainda falando dos três reinos, os animais e o homem. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se ela não tivesse essa última, poderia viver só como os animais? Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita. Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou de outra dessas duas almas? Resposta: não. O homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos. Não há no homem senão uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e dos seus instintos. E pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. Bom dia, Aurilene Araújo. Bom dia. 605A. Assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Sim. Quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não. O homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e a do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem o seu corpo que o rebaixa frequentemente a esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, mas ininteligentes e ilimitados ao interesse de sua conservação. Tem uma nota de rodapé
desse texto, vamos lá. Os espíritos levantam aqui um problema filosófico, o do ser do corpo, que o desenvolvimento da filosofia espírita tende a esclarecer. Comentário de Kardec agora. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existem no homem. Oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Umas provêm dos instintos da natureza, outros das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Bom dia, Rogério. Tudo bom, meu querido? Então, a nossa grande luta é dominar a matéria. Tem um trecho que Kardec comenta, é como se você estivesse num cavalo indomado, ou seja, a matéria dominando o espírito, e nossa função é domesticar esse cavalo, esse animal, ou seja, o espírito sobrepor a sua vontade à matéria, ou seja, agir racionalmente com poucas influências da matéria, ou quase que nenhuma. Esse é o caminho da evolução. 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Do elemento inteligente universal, ou seja, os animais têm uma inteligência limitada, têm um instinto. Eles retiram essa porção, lhes é dada, da inteligência universal. 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único, sem nenhuma dúvida, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Fica assim inteligente e começa também, com um certo tempo, a adquirir o livre-arbítrio. Essa é a diferença. Aparecido Locatelli, bom dia! Vamos lá, estamos quase chegando ao tempo de hoje, nossos 15 minutos, porque assim a gente vai fazendo um estudo tranquilo, com um tempo que dá para todo mundo assistir um pouquinho e não atrapalhar a rotina diária de muitos. 607. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado da infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período que chamais da humanidade. Então, o homem, o espírito humano, vai passando por várias existências antes de chegar ao período da humanidade. 607A. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É de certa forma, de certa maneira, um trabalho preparatório como de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal, e a responsabilidade dos seus atos, como depois do período da infância, vem o da adolescência, depois da juventude e por fim o da idade madura. Nada há, de resto, nessa origem, que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido feitos informes no ventre materno?
Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas da natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. E para terminar por hoje, 607b, esse período de humanidade começa sobre a nossa Terra. Agora que nós vamos falar, todos nós somos extraterrestres, agora está aqui, descobri não, estamos recordando. Não tem ninguém que nasceu aqui, assim, desde o comecinho, desde a moleculazinha inicial, antes de ser parte da humanidade, todo mundo é extraterrestre. Olha só, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Oh, bem-vindo, aliens. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta, ou seja, tem algumas exceções, temos alguns terráqueos. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então temos muito menos terráqueos natos do que nós imaginamos. Isso já contando a sua fase pré-humana. Não é como ser humano. 608, deixa eu ver se tem bastante coisa aqui. Não, vamos deixar para amanhã, tá bom? Então amanhã a gente vai terminar esse assunto, começando a questão 608. E o Livro dos Espíritos, falamos hoje sobre o divórcio, e amanhã a gente vai entrar num capítulo também muito assim, polêmico, que é capítulo 23, Estranha Moral. Quem não odeia seu pai e sua mãe. Um grande abraço para vocês, e amanhã a gente volta com a graça do Senhor Jesus, para mais um Evangelho, para mais um pequeno estudo, mas com certeza que pode fazer a diferença em nossa vida e em nossa chegada ao plano espiritual. Muita paz a todos, fiquem com Jesus.